da Si. Olá. Recentemente presenciamos mais uma agressão imperialista no Oriente Médio, onde Israel e Estados Unidos atacaram o Irã. A abordagem que eu quero fazer aqui é uma abordagem dos interesses econômicos envolvidos. Desde o final do século XIX, o mundo presencia um novo fenômeno chamado imperialismo. E o imperialismo, uma das características importantes do imperialismo é ir atrás, a subjugar nações para se apossar das riquezas de determinadas regiões e países. O caso do Oriente Médio, além desse conflito, dessa guerra recente, esteve envolvido em outros conflitos. Essa região, ela teve a invasão norte-americana no Iraque 2 vezes, no Afeganistão. Teve também o conflito na Líbia, que é uma região próxima. O Irã, existe um conflito já de longa data, fora os conflitos regionais entre os vizinhos do Estado de Israel com seus vizinhos. A abordagem econômica que eu quero fazer, eu vou apresentar aqui com alguns dados que eu acho importante para a gente entender o quão importante economicamente é esta região e por que o imperialismo norte-americano tem tanto interesse nessa região estratégica no mundo. Vamos ver assim duas riquezas fundamentais no mundo de hoje, que é nessa questão de energia, que é o gás natural e que é o petróleo. Se a gente for ver entre os maiores produtores mundiais, entre os maiores reservas mundiais de petróleo, nós temos nessa região aí pelo menos 7 países envolvidos como os grandes reservas de petróleo. Podemos pegar, por exemplo, ali a Líbia, Emirados Árabes, o Kuwait, o Iraque, o Irã e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela é a primeira reserva mundial de petróleo. O Irã é a quarta, o Iraque é a quinta, o Kuwait é a sexta, o Emirados Árabes é a sétima e a Líbia é a 10ª maior reserva de petróleo do mundo. Disso aqui tudo, os Estados Unidos tiveram conflitos abertos com 5 países. Vamos analisar. O primeiro deles, a Venezuela. A Venezuela, já há décadas existe um conflito entre Estados Unidos e Venezuela, uma disputa política intensa, onde os interesses norte-americanos foram assim sustados com a Revolução Bolivariana e basicamente então desde lá existe um conflito permanente nisso, apesar de estar aqui na América, mas é o grande poço de petróleo da América estar aí, certo? Nós temos a Arábia Saudita, é na região, tem um governo que é aliado dos Estados Unidos, portanto não tem conflito por causa disso, se não teria. O Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, é bom saber que o governo anterior era um títere do governo dos Estados Unidos, certo? Então, desde 1979, com a Revolução Bolivariana, existe um conflito entre Estados Unidos e o Irã. O Iraque, então, como citei anteriormente, 2 vezes invadida. O Kuwait esteve envolvido na guerra com o Iraque, certo? E a Líbia, vocês também têm conhecimento nos últimos anos, já faz algum certo tempo, que o líder foi deposto, que a Líbia foi invadida, bombardeada,
e até hoje sofre consequências muito fortes disso. Inclusive a Líbia tinha o melhor padrão de vida de todos os povos africanos. Então é só uma característica assim, é uma região de muito petróleo, e está evidente que esse interesse constante dos Estados Unidos em guerrear na região e querer dominar essa região, ela está muito presente nisso. E nessa região toda se destaca uma grande produção, grandes reservas e grande produção de petróleo justamente no Golfo Pérsico, que é aqui onde envolve esses países, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Irã e companhia, certo? E curiosamente os Estados Unidos têm nessa região ali 14 bases militares. É uma região pequena, mas minada de bases militares norte-americanas. E nenhuma delas em território iraniano, mas todas nos países vizinhos que de certa forma foram invadidos ou são aliados dos Estados Unidos. Uma outra característica que eu gostaria de colocar é que essa região também é riquíssima em gás natural. Se a gente for ver, por exemplo, dos 8 países que têm as maiores reservas de gás natural do mundo, nós temos nessa região o Irã, que é a segunda maior reserva, o Catar, a terceira maior reserva, a Arábia Saudita, a quinta maior reserva, Turquemenistão, a sexta maior reserva, e os Emirados Árabes, a sétima maior reserva. Ou seja, justamente nessa região também tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Curiosamente, desses são 5 dos 10 maiores reservas de gás natural do mundo, 5 têm conflitos com os Estados Unidos, correto? E alguns deles, que nem Catar, Arábia Saudita, são aliados, obviamente, dos Estados Unidos, por isso não tem conflito. Então, outra característica importante, o gás natural. E quem vive na Europa, por exemplo, sabe da importância do gás natural, do ponto de vista como fonte de energia vital, né? Não só na Europa, mas no mundo todo. Então, isso tudo coloca que esses constantes conflitos do Oriente Médio, eles têm uma base econômica, eles têm um interesse econômico. E aí a pergunta que eu coloco, aonde é que entra o Estado de Israel nessa parada? O Estado de Israel, vocês sabem que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Ele fica numa região estratégica no Oriente Médio. E ele serve, do ponto de vista imperialista, como uma grande base dos interesses imperialistas na região. Os Estados Unidos, por exemplo, que são a nação que mais investe em gasto militar no mundo, eu vou citar dados aqui, certo? Praticamente toda a tecnologia militar, o que tem de mais avançado no ramo militar dos Estados Unidos, Israel tem à disposição. E praticamente todas as forças militares importantes, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra e também de outros países no Oriente Médio, todas estão a serviço do Estado de Israel. O Estado de Israel serve um papel ali de interesses imperialistas norte-americanos na região. Fora todos os interesses do Estado sionista, da dominação dos povos da região. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos em 2024 tiveram um orçamento militar, gasto militar, na ordem de $1 trilhão. $1 trilhão. Os Estados Unidos gastaram mais sozinhos em gasto militar que os outros 10 países juntos, na sequência, desde o segundo até o 11º maior gasto militar no mundo. Eu vou citar os países, 10 países seguintes, que têm os maiores gastos militares: China, Rússia, Alemanha, Índia, Reino Unido, Arábia Saudita, Ucrânia, França, Japão, Coreia do Sul e Israel.
certo? Os Estados Unidos gastam sozinho, tem orçamento militar o equivalente aos outros 10 países na sequência, certo? E isso coloca eles, obviamente, presentes praticamente em todo o mundo, com bases militares, e ali no Oriente Médio, então, eles estão minados de bases militares, certo? Em toda a região. E aí a pergunta, por que isso tudo? Isso tudo para manter os interesses imperialistas dessa nação, que ela se julga xerife do mundo, que quer controlar o mundo, mesmo nesse momento que se constrói uma outra alternativa a nível de mundo, com outras nações e outros povos se levantando e resistindo a essa dominação imperialista. Portanto, os interesses econômicos estão no centro dessa disputa regional. E só não vê quem não quiser. Os dados econômicos indicam claramente isso. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. No Chá das 5.